15 de agosto de 2021. Estamos fazendo mais um culto doméstico, o segundo gravado, e eu estava assistindo um vídeo do Suassuna e ele disse que o problema para ele confiar em Deus era porque tinha muito sofrimento no mundo. E ele falou assim: como que é possível existir um Deus que deixa existir também tanto sofrimento? E esse é um problema que às vezes a pessoa usa para falar que não crê em Deus. Todo mundo talvez faça essa pergunta, que é uma pergunta séria, e é uma pergunta que vai, em algum momento, vai passar pelos seus pensamentos, pelo seu sentimento também. A resposta está na Bíblia. Romanos 5,12 está escrito assim. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É um versículo só, mas desde o Gênesis a Bíblia nos dá a explicação para o sofrimento e para a morte. Essa explicação não é fácil, porque a pessoa tem que crer na Bíblia para crer nessa explicação. E aí então começa a maior aventura literária que pode existir, de você verificar se a Bíblia é ou não verdadeira. Se você crê, então você vai crer nessa explicação também, esse início de explicação. Se você não crê, então você tem que ler a Bíblia e verificar se ela está falando a verdade, se ele é o livro sagrado, inspirado por Deus realmente. Você tem que tentar ler ela toda, né? Ela é longa, mas você vai aos poucos e tenta entender. Eu sou cristão por causa da Bíblia, por causa do que eu li. Esse é um dos principais motivos. Tem muitas outras respostas para falar sobre o sofrimento. Uma está no livro de João, quando Lázaro morre. E Lázaro, Marta e Maria eram grandes amigos de Jesus. E quando Lázaro morre, a Marta ou a Maria manda recado para o Jesus. Não quando ele morre, quando ele está enfermo. E Jesus, ele não vai imediatamente quando ele está enfermo. E ele diz que a morte de Lázaro, essa enfermidade não é para a morte. E passa-se, acho que creio, alguns dias, não sei quanto, não me lembro. Teríamos que ler para saber com certeza. Mas quando Jesus vai ao encontro de Marta, Maria e Lázaro, então ele já havia morrido. E aí ele depois tem essa história que a gente pode ler, estudar, tem vários pormenores, mas o principal é que ele então ressuscita Lázaro. E por que então ele não foi antes? Porque se ele fosse antes, quando ele estava enfermo, seria uma coisa. Ele iria, ele estava enfermo, ele curaria e tudo seguiria normalmente. Ele indo, quando o Lázaro já havia morrido, acho que há 2 dias, existe uma grande diferença. E por que será que ele foi só depois que Lázaro morreu? Alguém tem uma ideia? Tem uma ideia? Johannes, Ian, Tina? Por que ele não foi quando ele estava enfermo?
deixou que as pessoas sofressem, que a Marta, a Maria, a quem ele amava também, sofressem. Por que ele deixou todo esse sofrimento e não foi antes? Se ele fosse antes, ninguém ia sofrer. Ele ia, curava e estava tudo certo. Por que será que ele deixou que isso acontecesse? Alguém tem alguma ideia? Então, é porque quando ele morre e depois de ressuscitar, tem várias causas. Primeiro, é para o registro da palavra de Deus que diz o que aconteceu. Se não tivesse sido dessa forma, não seria registrado. Se não tivesse sido dessa forma, muitas pessoas não creriam que Jesus é Filho de Deus, porque Lázaro era conhecido por muitos judeus, por muitas pessoas, e souberam que ele morreu. E ressuscitando, o acontecimento é muito mais forte. Se ele fosse lá e falar, ô Lázaro, eu vou te curar, não ia acontecer nada, ninguém ia notar diferença nenhuma. Mas, ressuscitando Lázaro, muitos judeus creram nisso aí. E também o sofrimento que Marta, Maria e outras pessoas sentiram não é nada para se comparar com a alegria da ressurreição. Também aqui tem uma pequena explicação para o sofrimento. O sofrimento para o cristão, ele vai resultar numa alegria bem maior no futuro. É bom ser cristão, porque sendo cristão ou não, haverá o sofrimento. Mas para o cristão, ele aceita o sofrimento e sabe que virá momentos de alegria muito maiores por causa desse próprio sofrimento. Para o não cristão, é mais difícil passar pelo sofrimento.